Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a primeira leitura como o Evangelho nos fala dos pastores, que eram os pastores no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em primeiro lugar, eram os reis. O rei era pastor das pessoas, da cidade onde devia governar. Depois tinham os sacerdotes, que também eram pastores lá onde devia falar ao seu rebanho. E tinham os profetas. Também no Novo Testamento, a mesma coisa. Tínhamos uma autoridade política, uma autoridade religiosa, era o Sinédrio, o sumo sacerdote, e os profetas também. E os três deveriam viver em harmonia. Os reis, os sacerdotes e os profetas, seguindo o que? A lei de Deus. Assim se encontra uma verdadeira harmonia. Mas nós não sabemos que não sempre foi assim. E também Jeremias, ele fala dos pastores que dispersam os rebanhos. O que aconteceu naquela época e também na nossa época. Mesma coisa. Pensamos ao profeta Elias. Ele ficou sozinho, único profeta, no meio de 450 profetas de Baal, isto é, do demônio. E por que aconteceu isto? Porque o outro profeta, que era o rei, casou com uma mulher pagã. E a mulher pagã, você sabe que é casado, que a mulher sempre diz a penúltima palavra, porque o marido depois diz amém. É assim a vida. E também o rei dizia à mulher amém. Então, eram 450 sacerdotes, pastores, que adoravam ídolos. Então, só Elias ficou como profeta do Senhor. A mesma coisa acontece também nos dias de hoje. Temos tantos profetas, mas cada um prega à sua maneira. E hoje é de moda o diálogo. Allora, então devemos todos dialogar. Mas eu me pergunto, como sacerdote da Igreja Católica, devo dialogar como faço, por exemplo, a dialogar com os anglicanos, aqueles que são padres, pastores na Inglaterra.
eles si dividirono da Igreja Cattolica durante il reinado do rei Enrico VIII. Então, o rei se tornou o papa dele. E ele que decidia que era bispo, que era padre, mas não tinha mais a continuidade apostólica, porque o rei não era bispo. Então, toda a igreja anglicana, o que é que são hoje? São leigos. São leigos vestidos de padre, de freira ou de bispo, mas são leigos, não tem uma ordenação, porque não tem a continuação apostólica, de Pedro até o último Papa, dos apóstolos, dos bispos até os últimos bispos que estarão no mundo. Então, se não tem a ordenação, não é válida. Então, eu dialogo, mas dialogo sobre quê? Se eles não são nada, não são padres, não são bispos. Então, que diálogo faço? Sim, quero, posso ser amigos, mas não vivemos a mesma fé, porque ele não tem esta continuação apostólica. Assim, falamos, sei lá, dos luteranos. A um certo momento, este frade, Martin Lutero, si rebellou à igreja. A igreja tinha os seus pecados. Quem é que não tem pecado? Entre nós, quem é que não tem pecado? Todo mundo tem pecado. Eu também me confesso todo mês. Então, todos temos. Mas ele se achava melhor que os outros. Então, fez uma grande divisão e criou a religião luterana. Então, não é a igreja que se dividiu, e ele que se dividiu da igreja. Então, eu dialogo com eles, mas ele não tem mais todos os sacramentos. Os protestantes têm o batismo, a Eucaristia não tem a transubstanciação. Então, não, tem uma ceia. Tanto é verdade que na ceia que eles fazem, a ceia, depois o que sobra das hóstias, do pão que eles dão, aquilo que sobra para a criança comer. Porque não é um sacramento, perderam os sacramentos. Hoje o Evangelho que é que nos diz? Que os discípulos, os apóstolos, disse, o que é que faziam? Iam anunciar o Evangelho, depois voltavam e comunicavam com quê? Com Jesus, contaram tudo o que haviam feito e ensinado, para ver se ensinavam certo. É isto que se fazia. Quando eu estava no Mato Grosso, quando cheguei 46 anos atrás da Itália, estava no Mato Grosso de 46 anos atrás, não tinha nada. Então me lembro que de madrugada eu partia, eram 3, 4 horas de madrugada, com um barquinho, com um índio que dirigia o barquinho, e ia em um vilarejo, um outro vilarejo, e anunciava o quê? O Senhor Jesus. Quando voltava, com quem é que eu comunicava? Com o bispo, que me representava a igreja. Estávamos em comunhão. Então, a igreja é esta comunhão. E para ser um bom pastor, devo comunicar ao meu povo a mensagem de Jesus. Não posso interpretar a mensagem de Jesus. Devo dizer como está escrita. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas dizem, não, mas podemos dialogar, mas que bello. Sim, uma coisa bella. Mas dialogamos sobre quê? Faço um exemplo que está na Bíblia, não é que é um exemplo que está fora da Bíblia. A Bíblia me diz
che o relacionamento entre homem e homem, ou mulher e mulher, é abominio aos olhos de Deus. Então, está escrito na Bíblia. Eu posso casar, então, um casal que é gay? Eu avisei que eu não caso. Mas, coitado, se ele... coitado, mas... E a lei de Deus, eu devo obedecer a Deus ao desejo do homem. Devo obedecer à Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Não posso mudar a Bíblia. Não posso interpretar a Bíblia como eu quero. Mas devo interpretar a Bíblia como a igreja me disse de interpretá-la. E a igreja, em 2000 anos, me disse a mesma palavra que está escrita na Bíblia. Este pecado é abominio na frente de Deus. Isso não significa que eu vou matar aquela pessoa. Posso dialogar, posso falar, mas ele se colocou em oposição à palavra de Deus. Ele, não nós. Ele sabia quando entrava na igreja, é como quando um de vocês entra em uma fábrica, em uma multinacional, em qualquer lugar. Tem uma regra que deve seguir. Se não segue aquela regra, é despedido do trabalho. Assim, quem se batiza na igreja católica deve ter estudado, pelo menos os pais que batizam seus filhos, o catecismo da igreja católica. Então, é claro que ele, quando batiza o seu filho querendo ensinar aos seus filhos a doutrina da igreja católica. Não a doutrina de Buda ou de Maomé, a doutrina da igreja católica. Veja, tem uma lógica em tudo isto. Então, é isto, porque o profeta condena estes pastores? É porque contavam coisas que dispersavam o rebanho. Então, a missa tem uma maneira de ser celebrada. Não posso celebrar a missa como eu quero. A missa tem um rito inicial, depois do rito inicial nós temos a oferenda das ofertas, elevamos a Deus, temos a consagração, temos a comunhão e temos a despedida. Não posso mudar a missa como eu quero, porque essa aqui é a missa que a igreja me disse que eu devo celebrar. Quando eu fui ordenado padre, me disseram, olha, a missa deve ser celebrada assim. E são 46 anos que eu celebro a missa assim. Não vou mudar a maneira da missa. Nem um dos meus monges vem aqui, não sei, com um violão e começa a dançar aqui no altar. Aqui não faz estas coisas. Eu sei que você pode encontrar uma coisa diferente em outras igrejas. Eu não vou julgar nenhuma destas igrejas, mas cria divisão. Eu sou chamado a ser padre na comunhão com a igreja católica, porque sou católico. E vocês que vêm aqui no mosteiro, penso eu, que querem escutar uma palavra, uma doutrina católica. O que o padre deve dar. Não pode dar uma outra doutrina. O mundo diz outras coisas. Sim, o mundo pode dizer o que bem quiser. Entende? E os governantes, a segundo a cor que tem, como agora, foi aprovado, me parece, no Brasil, o aborto. Me parece que foi aprovado. Sì, foi aprovado. E a igreja não pode aprová-lo. Por quê? Porque cada vida é sagrada, coisa sacra, na frente de Deus.
Então, eu não posso consentir, a dizer, não, pode fazer o aborto. Não posso. Seria um mau pastor se dissesse algo que va contra a doutrina da igreja. Devo respeitar o que a igreja me disse. E disse, mas aquela mulher foi estuprada, então tem direito. Não, não tem direito. Cioè, a criança que nasce não tem direito di ser morta. Tem direito di viver. Sinto muito. Sinto muito por esta violência. Mas esta violência é gerada de quem? Não da palavra da igreja. Talvez da palavra dos governantes, eu não sei. Então devemos criar uma política que crie paz e não guerra. Mas tem princípios que eu devo estar atento a não superar esse princípio que me vem do mesmo Deus. A que é que devo obedecer? O catecismo é muito claro. Eu devo obedecer primeiramente a Deus. Todo o resto, o presidente, o papa, o bispo, ele tem uma verdade relativa. Somente Deus tem a verdade absoluta. E somente a Deus eu devo dar o meu assenso. A Deus. Ninguém outro. Se alguém me disse, fosse até o Papa, ir contra o mandamento de Deus, eu devo desobedecer. Porque a minha obediência é a Deus. É a Deus. Qual Deus? O Deus de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo me ensinou quando ele foi aqui na Terra. Esses, então, irmãos, que são os falsos profetas, são aqueles que não seguem a palavra de Jesus, que querem ensinar algo, talvez para agradar o povo. Mas eu não sou aqui para agradar o povo. Eu sou aqui para anunciar ao povo a palavra de Deus. Assim eu fiz no Mato Grosso, com os índios. Assim eu fiz aqui em São Paulo, na favela do Buraco Quente. Aqui eu estou fazendo no mosteiro, aqui na Cocaia. Então, é por isso que eu fui chamado. E isto me dá a alegria de ser em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou um padre, graças a Deus, feliz e realizado. Porque sempre eu vivi da palavra de Deus. E tentei de ensinar a palavra de Deus. Hoje estou velho, já tenho 75 anos, mas nunca na minha vida eu passei de depressão, de tristeza. Não, porque a palavra de Deus me conforta, me dá ânimo, me ajuda, me dá alegria, me dá sustentação. É a palavra de Deus. Então, se acostumem a ler só um trechinho, cada dia, de uma palavra da Bíblia. 2 linhas da palavra de Deus, todo dia. E verá como esta palavra, aos poucos, te dá a força para continuar a viver e te dá também as coisas necessárias para você viver bem esta palavra. Não ir atrás de uma filosofia de morte. O homem, qualquer homem, sobretudo os governantes, você nota no mundo inteiro, sempre querem fazer a guerra. A guerra não é uma coisa boa. Vocês do Brasil não tiveram muita guerra, parece que não tem guerra. Mas eu nasci na Itália depois da Segunda Guerra Mundial. E me lembro, eu era pequenino, não tinha nada. Porque tudo foi destruído. Para quê? Para os governantes que queriam a guerra. Para matar o quê? O povo, porque eles não morreram.
Porque manda chi è che manda a guerrejar? Non va un politico, manda um povão a guerrejar. Esta aqui é a realidade. Então, devemos ser inteligentes quando tem as votações, aqui votar, pessoas que têm um amor à palavra de Deus, pessoas cristãs, pessoas que têm uma autoridade moral, pessoas que querem o bem do povo. E nós sabemos. Então, vivemos esta palavra de Deus e damos testemunhos. Quantos testemunhos eu recebi na minha vida, em todos os lugares que eu fui. Também aqui, quando as pessoas se reuniram, fizeram comunhão com Jesus Cristo, porque estavam longe da igreja, porque encontraram o gosto da palavra de Deus. Então, procuramos, pelo menos, ler o Novo Testamento. Começamos a conhecer o pensamento de Cristo para que este pensamento se torne o meu pensamento. E posso ajudar a mim mesmo e aos outros a criar uma sociedade melhor. Que Deus nos ajude nesta tarefa. Amém.